Um dos vídeos que mais deram certo aqui no canal com certeza foi o vídeo onde eu falei sobre o Cosmic Bluebees, que pra quem não sabe basicamente é um vídeo onde eu falo sobre um programa 3D bem estranho de 2004 que tinha o objetivo de você aprender modelagem 3D. E naquele vídeo eu só queria analisar mesmo o programa e falar um pouco da experiência que eu tive nele. Eu naquele vídeo não tinha conhecimento praticamente nenhum sobre 3D, então mesmo Cosmic Bluebees não sendo o melhor programa para esse tipo de coisa, eu meio que me senti meio mal falando sobre 3D, sendo que eu nem sequer sabia realmente modelar. Depois daquele vídeo eu fico com um pensamento de tentar aprender 3D, só que eu genuinamente tava com muita preguiça. Até que depois de um tempo, vários vídeos foram me recomendando no YouTube, onde eu via modelagem 3D no Blender, e eu lembro que eu já tinha usado o Blender em alguns projetos antigos, não em 3D especificamente, mas sim, eu usei muito a função 2D do Blender um tempo atrás, e eu meio que já sabia um pouco mexer no Blender e na interface das coisas. Se seria legal eu tentar aprender 3D, principalmente com o potencial que isso tem. Por mais que eu goste das coisas 2D e eu goste de desenhar e fazer animações 2D, o potencial que o 3D cria para você não só fazer já o que você gosta, mas também expandir isso para coisas muito mais complexas, meio que abriu muito a minha mente para tentar aprender Blender. E eu já vou adiantar para vocês, não é algo tão fácil como as pessoas gostam de falar por aí. Bem, assim como todo mundo, eu acho que quando você abre o Blender pela primeira vez, a primeira coisa com que você se depara é uma das interfaces menos intuitivas que eu já vi em um programa. Eu sei que o Blender é um daqueles programas que tem potencial, todo mundo fala bem. Bem recentemente um filme que ganhou o Oscar foi feito no Blender, então basicamente já foi comprovado que esse é um bom programa não só para 3D, mas é um bom programa no geral. A função 2D do Blender é literalmente uma das coisas mais doidas que eu já vi nesse meu tempo meu de animador. Só que o problema é que todas essas funções, além de serem geralmente bem escondidas, o programa não te dá uma interface realmente intuitiva. A maioria das coisas você vai ter que pesquisar, e até mesmo para fazer coisas básicas como navegar dentro do programa. Por isso que os tutoriais do Blender são tão importantes, para você pelo menos conseguir entender um pouco da interface, já que esse é justamente o tipo de programa que você vai entrar, basicamente não vai entender nada. A maioria das funções essenciais, inclusive, estão dentro de outras funções dentro do Blender que você não consegue enxergar ou ver. É diferente, por exemplo, de um programa de desenho simples. Eu posso citar, por exemplo, o Clip Studio. Mesmo tendo algumas funções muito específicas e boas dentro do Clip Studio, você meio que consegue pelo menos desenhar e fazer coisas básicas. Para explicar um pouco do take do meu vídeo, do porquê que é estranho usar o Blender com câmera e tudo mais, é porque, por exemplo, num programa normal de desenho, você aperta espaço. Vocês viram que já deu até um play aqui, espaço, e você arrasta, né, para você conseguir mover a câmera. No Blender você tem que meio que segurar o shift, só que aqui também não funciona porque vai para essa câmera. O que eu tenho que fazer só para movimentar a câmera é tipo usar o botão do meio do mouse, sendo que tipo assim, geralmente em qualquer programa de desenho eu usaria outra coisa. E na verdade só tô usando só o botão do meio do mouse para movimentar assim, porque eu configurei, porque senão eu ia estar só mexendo a câmera desse jeito. Então é estranho os atalhos do Blender. Então não, esse não é o tipo de programa que você vai chegar e vai achar que é super fácil, que você já vai, por exemplo, conseguir mover objetos de forma até que razoável. Não, Blender não é um desses programas que é super intuitivo. Eu não sei se o Maya, por exemplo, tem alguma diferença nessa questão, mas sendo bem sincero, o Blender ele é bem ruim nessa parte. Eu acho ele um programa nada intuitivo, e eu lutei muito nesse meu começo do aprendizado só para poder navegar. Por sorte, o Blender tem uma coisa que se chama os add-ons, que basicamente é os plugins, e esses plugins ajudam muito não só você a melhorar um pouco sua interface, mas colocar atalhos, melhorar as coisas que já existem no Blender. Isso faz com que você consiga navegar meio que se assemelhando a outros programas, e meio que conforme o tempo você consegue ir entendendo as coisas. Inclusive nesse meio tempo de aprendizado eu acabei achando um PDF onde basicamente tinha todos os atalhos essenciais do Blender. Isso me ajudou bastante porque vira e mexe eu ficava abrindo o PDF e lendo para meio que entender um pouco desses atalhos que são importantes. Bem, depois de entender a
parte básica do Blender de interface, aí sim que eu começo os meus elogios a esse programa. O Blender, ele é um programa muito completo, você tem funções que te ajudam e auxiliam muito no 3D. Porque assim que eu comecei a ver os tutoriais, eu percebi que o Blender não é um bicho de 7 cabeças. Pra falar a verdade, com o tempo você começa a se acostumar e até gosta de modelar no Blender. Ele tem os add-ons, como eu falei, ele tem modificadores que te ajudam a fazer o seu modelo. Realmente tem todo o setup de referências que depois que você se acostuma, funciona muito bem e principalmente você consegue usar suas referências 2D para fazer os seus modelos. E não só isso, conforme o tempo que você vai usando, você começa a entender. E principalmente para fazer modelos low poly, eu acho que o Blender é um desses programas que te dá essa introdução. É óbvio que você não vai começar uma modelagem que tem rotopologia e coisas muito mais complexas. Mas, por exemplo, modelos low poly, que foi o que eu aprendi, eu consegui dominar legalzinho e até fazer um rig interessante. O meu maior problema e a minha maior dificuldade no Blender durante esse tempo foi tentar fazer as texturas. Eu sinto que para fazer textura no Blender é algo muito difícil, e só para vocês entenderem, as texturas é o que dá a cor no seu modelo. Diferente do que as pessoas pensam, você tá o seu modelo no Blender não é só você abrir o programa, pegar um pincel e pintar. Na verdade não, você precisa separar cada partezinha específica do seu personagem e fazer com que as partes dele sejam 2D em um painel, e nesse painel você vai pintando cada partezinha que você separou. Foi uma das coisas mais difíceis para mim e eu fiz uma gambiarra no meu primeiro modelo, principalmente o modelo da Harley, e basicamente a ideia desse modelo era poder usar nas lives e coisas do tipo. Eu sinceramente, quando comecei com o meu aprendizado, eu não tinha objetivo necessariamente aprender 3D, só que depois do primeiro modelo da Harley eu comecei a testar mais coisas. Então esse primeiro modelo da Harley eu até tinha conseguido fazer umas coisas interessantes, já tava um modelo até que legalzinho, só que quando chegou nas cores eu fiz um monte de gambiarra, deu certo, mas no final das contas no meu próximo modelo eu meio que fazendo outras coisas. Meu segundo modelo eu realmente comecei a separar as texturas, que é um processo muito chato. Eu acho que o processo de modelagem ele é o mais legal enquanto você tá aprendendo Blender, só que o problema é quando você vai texturizar, que aí você tem que ficar usando um monte de função, você tem que separar um monte de parte, e você tem que fazer isso, fazer aquilo, e é realmente um processo muito chato. Eu acho que essa é a parte que eu mais detestei do Blender, assim, essa parte de texturizar, mas depois que seu modelinho tá pronto e ele tá com cores, ele fica muito lindinho. Eu acho que a coisa que eu mais gostei também foi de ter mexido um pouco com iluminação. Eu não fui muito a fundo com isso, porque eu genuinamente tenho muito medo das nodes do Blender. Eu sei que para você fazer iluminações e coisas mais complexas, você tem que mexer naquelas nodes, e eu genuinamente tenho muito medo. Mas eu, por exemplo, no final do meu modelo da Harley, consegui colocar cel shading, que é bem interessante e até que simples de se fazer cel shading dentro do Blender. No geral, eu acho que o meu aprendizado tá meio que caminhando. Eu fiz um primeiro modelo da Harley, eu ainda não tô usando Live porque, sinceramente, eu tô querendo fazer um outro, porque as mãos desse modelo ficaram tenebrosas, mas o modelo da Harley foi basicamente o jeito com que eu consegui aprender as coisas, porque foi muita tentativa e erro também. Eu consegui fazer o rig pra ela, eu consegui colocar cores, tudo foi meio na gambiarra, mas me fez perceber os erros que eu tava cometendo pra no segundo modelo já conseguir fazer algo melhor. Em questão de aprendizado também tem muito de você botar a mão na massa, fazer uma tentativa e erro, meio que trabalhando ali no projeto, e esse meio que foi o processo que eu fiz a Harley, e também eu comecei a fazer um outro modelo de um projeto meu que talvez eu fale num futuro próximo aí, mas no geral foi uma experiência até que legal de aprender Blender esses tempos aí. Eu também tava com saudade de, sei lá, fazer um outro vídeo falando sobre 3D de novo, e eu espero também fazer mais vídeos falando sobre arte, coisa do tipo, mas basicamente foi isso, cara. Eu gostei muito de aprender dentro do Blender e de explorar todo esse potencial do 3D. O meu segundo modelo tá muito melhor, eu acho que o terceiro vai ficar ainda melhor, porque eu tô meio que tendo mais experiência, eu tô entendendo mais como o programa funciona, e o meu objetivo também é chegar no nível de fazer uma rotopologia, fazer personagens, por exemplo, que nem no Digital Circles, e personagens que não necessariamente são low poly, mas tipo, são cartoons, mas sabendo que se eu fizer algo assim, eu provavelmente vou também fazer mais um vídeo falando sobre 3D e falando da minha evolução, porque aí é mais questão de meses. Enfim, esse vídeo aqui foi mais um pouco sobre experiência de Blender, eu espero que vocês tenham curtido. Eu também quero trazer mais vídeos assim, falando do meu progresso no Blender. Talvez daqui 2 meses eu traga mais um vídeo desse, falando se eu aprendi mais coisa e coisa do tipo. Mas por enquanto eu fiz o modelinho da Harley, olha só como ele tá bonitinho. Talvez eu use nas minhas lives ou use aqui no canal, eu não sei. Mas pra falar a verdade, eu também queria fazer um outro modelo da Harley que fosse um pouco melhor, porque eu não modelei da melhor forma esse modelo. É isso aí, muito obrigado que assistiu esse vídeo. É nóis, falou.